durante as pesquisas, né, que vocês fizeram, vocês descobriram aí uma referência à fundação da vila de Guarapari, né? Isso. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu digo que Guarapari tem uma certidão de nascimento, né? É uma carta do padre Francisco Pires para o padre Manuel da Nóbrega em janeiro de 1556, né? Dizendo relatando para o padre Manuel da Nóbrega como que se deu a fundação da aldeia de Guarapari. Então ele conta que historicamente naquela época a gente já vivia os colonizadores do Espírito Santo tinham uma dificuldade em se relacionar com os índios que aqui viviam, né? E esses índios, inclusive, expulsaram Vasco Fernando Coutinho da prainha de Vila Velha para a ilha de Vitória, porque lá ele se sentia mais seguro, né? Então tem essas histórias, né, que os índios vinham destruir as plantações de milho, por isso, né, que nós somos chamados de capixaba, né, que é o plantador de milho, né, a horta de milho, né, que é capixaba. E aí o que acontece? Então ele vai dizer, ele vai relatar para o padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial dos jesuítas no Brasil, que a pedido do padre Braz Lourenço, o governador Vasco Fernando Coutinho buscou uma tribo de índios no Rio de Janeiro que vivia em pé de guerra com os tamoios. Os tamoios, por serem índios mais fortes e dotados para a guerra, estavam dizimando essa tribo de índio, que era uma tribo de índio mais pacífica, e que os jesuítas conseguiram um bom relacionamento com eles. E que se ele trouxesse esses índios para o Espírito Santo, esses índios poderiam servir de intérprete com os índios que aqui viviam em pé de guerra com os colonos. O governador Vasco Fernando Coutinho aceitou a sugestão e mandou a sua esquadra buscar esses índios no Rio de Janeiro. Aí eram dois irmãos que comandavam que eram os caciques dessas tribos. Um irmão ficou aqui em Guarapari e o outro ficou em Nova Almeida, Reis Magos. Então, o padre Francisco Pires relata que, na carta, que o padre Braz Lourenço pergunta para Vasco Fernando Coutinho aonde que essa tribo deveria ficar. O governador responde que a tribo deveria ficar em Guarapari, à beira-mar, caso precisasse socorrer essa tribo. Essa carta é datada de que ano? Essa carta é datada de janeiro de 1556. Ou seja, Guarapari já existia e já era referência. De Guarapari. Já era referência. Então, o nosso desafio hoje é conseguir quem chamou Guarapari de Guarapari pela primeira vez, né? E que eu acredito que seja um dos navegadores. Por isso a gente mergulhou tanto nos primeiros navegadores que passaram por aqui. Tentando achar, buscar, né? Como o Pedro Vaz de Caminha, na sua carta, Américo Vespúcio e muitos outros, os governadores que aqui tiveram, né, das capitanias, né, quando o Brasil ainda era capitanias hereditárias, quando foi regência, e por essas fases históricas nossas. E nós não conseguimos achar. Sempre quando achava, já era uma referência. Alguém falava em Guarapari. Então, a gente sabe, a fundação de Guarapari, a história de Guarapari, ela se confunde um pouco com a história do Brasil, porque ela tem praticamente os mesmos atores. Vasco Fernando Coutinho, né? Donatário da nossa capitania.
E aí ele que vai buscar o índio no Rio de Janeiro para poder formar a aldeia aqui, né, de Guarapari. O padre Braz Lourenço, jesuíta, né, que veio para aqui, para o Espírito Santo, em 1553. Junto com ele veio o noviço padre Anchieta, né, que foi morar com o padre Manuel da Nóbrega em São Vicente, em São Paulo. E o padre Braz Lourenço, ele fica aqui no Espírito Santo cuidando de fundar as aldeias e da catequese e dos assuntos religiosos da aldeia. Então, assim, não foi o padre Anchieta que fundou a vila de Guarapari, a aldeia de Guarapari? Não, padre Anchieta, ele na época de 1585, quando se dá, em alguns livros por aí, alguns autores, que é a data de fundação de Guarapari, na verdade é a data de inauguração da igreja matriz lá antiga, lá de cima. Mesmo porque, se hoje, 2015, a gente não consegue fazer uma igreja da noite para o dia, você imagine em 1500 a dificuldade que se era de mão de obra e de tudo mais. Não se fazia. E aí então houve-se a necessidade de se fazer o aldeamento primeiro para depois construir a igreja. Então a igreja passa a ser um marco de fundação. A data de 1585 é da inauguração, quando o padre Anchieta, já padre e provincial do Espírito Santo, que ele substituiu o padre Manuel da Nóbrega, que havia falecido. Ele então faz o quê? Ele convida o padre Anchieta, o padre Braz Lourenço convida o padre Anchieta para vir inaugurar a igreja. E é onde o padre Anchieta faz o seu primeiro alto, né, em Tupi-Guarani, em homenagem a a inauguração da igreja de Guarapari, que na época era igreja e colégio também, né? Então hoje nós temos lá a igreja e ao lado da igreja você vê lá a estrutura da fundação do colégio, né? Porque aí depois é uma outra história a respeito, né, dessas duas igrejas. A igreja antiga, né, que é a matriz antiga, que a gente conhece na cidade como matriz antiga, e aquelas ruínas que estão em frente lá a Cezanne, né? Sim. Entendeu? Então tem uma história interessante aí também. Então, quer dizer, mas a verdade é que eu acredito a fundação de Guarapari, 3 atores. O padre Braz Lourenço, o governador Vasco Fernando Coutinho e o índio, que o nome dele é Maracaiaguaçu. Maracaiaguaçu. Ou também conhecido como Piraiobe, né? Entendeu? Então, esses 3 atores que são os atores que vão cuidar da fundação da aldeia que hoje nós conhecemos como a cidade de Guarapari, encantadora aí para todo mundo.